Então a sensação que ficou hoje, a primeira é, foram 2 pontos desperdiçados. Muito mais do que conquistamos um ponto. Mas a segunda sensação é, jogando essa bola que o Bahia jogou hoje contra o Inter, jogando a bola que o Bahia vem jogando na média, na Copa do Nordeste, na pré-Libertadores, na fase de grupos agora da Libertadores, nos principais ali torneios que o Bahia está disputando nessa temporada, fica a sensação pelo elenco que tem, pela bola que joga, que o Bahia não só tem uma boa chance de se classificar, mas se classificar até na primeira colocação. Salve, salve nação, saudações tricolor, nação, vamos para mais um corte aqui no canal, vamos lá no canal de Luiz Heitor, o cara que é pernambucano, que é um analista muito conhecido lá no Pernambuco, e acabou analisando a partida entre Bahia e Internacional, segundo ele o Bahia, pelo futebol que vem apresentando, tanto na Copa do Nordeste, como no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, tanto na pré como na de grupo, que foi a partida de ontem, acabou tirando a análise de que esse Bahia pode sim classificar em primeiro no grupo F. Vamos acompanhar, vamos ver, galera. Mas antes, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente no canal. Link na descrição como crédito, canal Luiz Heitor, e vamos acompanhar o que foi que ele falou, o que ele analisou da partida de ontem entre Bahia 1 e Internacional 1. Vamos que vamos. Salve, rapaziada, jogaço na Fonte Nova, Bahia 1, Internacional 1 também, e eu tenho certeza que ficou 2 sensações para a torcida do Bahia. A primeira é, desperdiçamos 2 pontos. Muito mais do que, conquistamos um ponto. Por quê? Porque o Bahia jogou mais do que o Inter. O Bahia teve maior controle da posse e um controle territorial do jogo. O Bahia teve um volume de jogo maior do que o Inter, na esmagadora maior parte do tempo. O Bahia teve mais finalizações na barra do que o Internacional. O Bahia teve mais chances claras criadas do que o Internacional. O Bahia faz 1-0 na metade ali para o final do segundo tempo e toma um empate faltando 10 minutos para acabar o jogo. Já na reta final mesmo do segundo tempo, no momento que o Inter não fazia nada, no momento que o Inter era inofensivo e no momento que o Bahia estava muito mais bem equilibrado na partida. Então a sensação que ficou hoje, a primeira é, foram 2 pontos desperdiçados. Muito mais do que conquistamos um ponto. Mas a segunda sensação é, jogando essa bola que o Bahia jogou hoje contra o Inter, jogando a bola que o Bahia vem jogando na média, na Copa do Nordeste, na pré-Libertadores, na fase de grupos agora da Libertadores, nos principais ali torneios que o Bahia está disputando nessa temporada, fica a sensação pelo elenco que tem, pela bola que joga, que o Bahia não só tem uma boa chance de se classificar, mas se classificar até na primeira colocação. Heitor, tu tá cravando que isso vai acontecer? É claro que não. Mas é a possibilidade e a perspectiva pelo futebol que o Bahia apresentou. Agora, lógico, esse grupo é tão imprevisível e tão equilibrado que não dá pra gente cravar que o Bahia vai se classificar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, ou que vai ser eliminado. É um grupo que hoje o jogo do Bahia Inter traduz muito bem o que é esse grupo. E como é a Libertadores? A Libertadores é traiçoeira. O Bahia pode fazer um ótimo jogo contra o Atlético Nacional e perder o jogo. O Bahia pode fazer um ótimo jogo contra o Inter no Beira-Rio e perder o jogo. Porque a gente sabe que o Inter tem muita qualidade, a gente sabe que o Atlético Nacional lá na Colômbia é infernal, a gente sabe que pegar o Nacional do Uruguai também nunca é muito fácil. Óbvio que você olha hoje para o placar e fala, o Nacional do Uruguai vai ser um saco de pancadas. Não sei, cara, eu não acompanhei o Nacional do Uruguai nessa temporada, mas eu não acho que vai ser um pato morto no grupo, não. Aguardar os próximos jogos aí da competição. Bahia, Inter, Bahia, Atlético Nacional, Bahia e Nacional do Uruguai. Mas enfim... E aí, seguinte, rapaziada, nesse momento o Atlético Nacional é o líder, venceu de 3-0 o jogo de hoje em casa contra o Nacional do Uruguai, que é o Lanterna. Inter e Bahia estão empatados ali, até porque o jogo terminou em empate, né? Bom, meus amigos, primeiro, seguinte, vamos lá para a análise do jogo e um pouquinho da estatística também, né? Quando a gente olha aqui para as finalizações, o Bahia teve 21 finalizações contra 8 finalizações do Inter. Ao todo, de finalizações na barra, foi 7-5 ali em finalizações. Ou seja, você vê um equilíbrio ali de finalizações na barra, mas o Bahia melhor. Em número de finalizações, 21-8. O Bahia tem mais do que o dobro de finalizações do que o Inter na partida. Quando você vai olhar aqui para volume de jogo, tá? E chances claras criadas, o Bahia, se você analisar aqui por volume de jogo, na maior parte do tempo, diria que 80% do tempo, o Bahia foi superior à equipe do Internacional. Durante 20% do tempo, o Inter foi uma equipe equilibrada defensivamente e também ameaçava e dificultava muito a vida do Bahia.
Apesar do Bahia ter maior volume de jogo, o empate também não é de todo injusto não, tá, gente? Vamos trazer aqui um pouquinho também o número de chances claras criadas. O Bahia criou 3 grandes chances, enquanto o Inter criou 2 grandes chances. Não foi um abismo que o Bahia criou 10 chances claras e o Inter também não criou nenhuma. Então, é o tal do detalhe, você tem que ser eficiente em jogos de Libertadores e faltou um pouquinho mais de eficiência para o Bahia na partida de hoje. Primeiro, o primeiro tempo, como é que começa? O Inter marcando pressão, o Bahia tentando jogar em transição. Para mim, são 2 times que são muito bem organizados. O Inter é muito bem organizado defensivamente e ofensivamente também. Não é um time que se acovarda na maior parte do tempo. É sempre o time que joga o jogo. E jogando no Beira-Rio é um time que tem muita posse de bola e sabe trabalhar muito bem a posse de bola. O Bahia também é um time que gosta de trabalhar muito bem a posse de bola. Então, são 2 times com características de certo modo semelhantes, que sabem marcar e que sabem atacar também. São 2 bons times e 2 times bem treinados e equilibrados ofensivamente e defensivamente. Pelo menos eu percebi isso hoje na maior parte do tempo. Óbvio, o Bahia hoje sempre ali 10% melhor do que o Inter, sempre 10% melhor. Se você for pegar 4 recortes de 25 minutos do jogo de hoje, 25, 25, 25, 25, botando 100 minutos ao todo na partida, contabilizando os acréscimos, o Bahia estava sempre 10% melhor do que o Inter, sempre. Não teve nenhum recorte desse quadrante que o Inter foi superior ao Bahia, nenhum, tá? Apesar disso, o Inter também chegou com perigo e criou chances claras, tá? Em transição, roubando bola no campo de ataque e também com a posse. Sim, foi um bom jogo de futebol de 2 times bons e bem treinados. Seguinte, a primeira chegada do Bahia com perigo foi na jogada de Puga em transição, que assim, é muito detalhe, esse tipo de jogo de Bahia Inter é muito detalhe. Qualquer deslize que tu tiver, vai ser um latifúndio de oportunidades para o adversário te contragolpear, te atacar e criar uma chance clara de gol e matar a partida. Só que o Bahia não estava matando a partida. No início do primeiro tempo, a primeira grande chegada foi com o Eric Puga, numa jogada em transição, que Lúcio Rodrigues recupera a posse num erro do lateral esquerdo do Internacional, muito bom por sinal, o Bernabé. Ele erra o domínio, Lúcio recupera, solta o passe já em progressão muito rápido para Puga, que foi um dos melhores em campo hoje, infernizou a defesa do Inter. Hoje o Brian Aguirre na lateral direita, ele vai ter pesadelos com o Eric Puga, porque Puga ganhava quase que tudo em cima dele. Só que essa jogada sai um pouco mais pela direita, né? Na jogada de transição que Lúcio solta o passe para Puga, Puga carrega e finaliza a bola para fora. Além dessa jogada em transição que o Bahia consegue construir, no erro do Inter, tem uma jogada do Bahia construída de pé em pé. Everton Ribeiro solta um passe para Santiago Arias triangula ali com o Lúcio Rodrigues também, e Lúcio Rodrigues finaliza, e Antony faz uma boa defesa, uma boa chegada do Bahia ali no início do primeiro tempo. Mas o Bahia tem 2 bons ataques, mas o Inter consegue contragolpear. Ele dá a resposta muito rápido, na marcação-pressão, explorando o erro do Bahia. Erro de Ronaldo na saída de jogo, o Inter recupera a posse, e na ponta direita a bola vai terminar dentro da grande área, Vitinho perde um gol quase que cara a cara. Ele finaliza e Ronaldo se redime fazendo a defesaça. Ronaldo falha na origem, no erro de passe, mas se recupera, consegue salvar o Bahia do 1-0, fazendo uma ótima defesa. O Inter chega de novo, agora a jogada construída de pé em pé, e numa jogada ali de Wesley, que ele consegue driblar Santiago Arias e finaliza a bola para fora, raspando a trave. Poderia ser 1-0 para o Inter. Então, o Bahia chegando 2 vezes, o Inter chegando 2 vezes. A partir dos 25, 30, se torna um jogo de maior dominância e predomínio do Bahia, de controle de posse, de domínio territorial. O Bahia chegando sempre mais do que o Inter praticamente não chegando. De vez em nunca que o Inter tentava contragolpear, mas pecava ali no último terço de campo também. Bom, vem o segundo tempo. E assim, um segundo tempo que, vou até trazer aqui para vocês, mais uma vez a questão do volume de jogo, né? Um segundo tempo que fica meio que morno na maior parte do tempo, mas mais uma vez o Bahia sempre um pouco melhor do que o Inter, chegando um pouco mais, finalizando um pouco mais, triangulando muito. Eu vi um Bahia muito envolvente em vários momentos do jogo, com muitas triangulações, com Everton Ribeiro, com Jean Lucas, com Cauli, jogado na direita com Santiago Arias, com Lúcio Rodrigues, na esquerda com Luciano Juba, com Eric Puga ganhando muitos duelos pela esquerda. Então assim, um jogo muito tático, muito batalhado, muito de detalhes, cara. É até difícil a gente falar que o Inter não jogou nada e o Bahia jogou tudo. Para mim é um mix das duas coisas. O Bahia fez um bom jogo, o Inter não estava tão bem, mas dá para perceber que é um time muito bem treinado. Bom, na metade do segundo tempo, o Bahia faz um gol, numa belíssima jogada de triangulação,
que Eric Puga aqui na esquerda tabela e triangula com Jean Lucas. Jean Lucas solta o passe para Juba, Juba devolve para Jean Lucas e Jean Lucas cara a cara faz 1-0 para o Bahia. Vocês estão percebendo, né? Olha a jogada do Bahia construída de pé em pé, com muita triangulação. Foi atuada de boa parte do jogo do Bahia contra o Internacional na Fonte Nova, tá? O Inter também conseguia chegar, mas o Bahia chegava bem mais, na média do que foi a partida. E aí vai a explosão, né? Vai ao delírio aí, Rogério Ceni comemorando o gol, porque de fato é aquele típico jogo que você tem que comemorar cada disputa de bola vencida. O gol é um troféu praticamente, porque é um jogo muito estudado, muito batalhado. É de detalhe, irmão. É jogo de Libertadores, pô, de dois ótimos times. Mas a Libertadores é traiçoeira, irmão. É traiçoeira. Quando o Inter chegava a primeira vez com muito perigo, gol. No segundo tempo, essa foi a primeira grande chance, grande chegada do Inter no segundo tempo. Teve outras chegadas? Sim. Mas, de fato, com real perigo, sendo uma chance clara de gol, cristalina, foi essa. Que nem era uma chance clara de gol na origem, né? Porque sai de um cruzamento da esquerda, o Inter não povoava tão bem assim a grande área, a bola passa por toda a grande área, chega no Aguirre na lateral direita, ele finaliza e no rebote Ener Valencia consegue com muito oportunismo botar a bola para o fundo da rede. Então assim, foi uma chegada ao acaso do Inter na reta final do segundo tempo que ocasionou o gol. A finalização do, acho que foi o Brian Aguirre, né? Foi muito precisa ali, cara, assim, foi uma bola muito venenosa. E Ronaldo espalmou a bola pro lado, cara, não tinha muito o que fazer. Eu colocaria mais culpa ali, se fosse para culpar alguém, em Gilberto, em Canu, do que propriamente em Ronaldo, que eu acho que não tinha muito o que fazer nesse lance aí, não. Fez a defesa numa finalização difícil aí do Brian Aguirre. Então, assim, rapaziada, é assim. Libertadores é assim. Se tu vacilar, tu vai tomar tromba. Foi isso que aconteceu pro Bahia hoje, tomou tromba na reta final do segundo tempo. Enfim, ainda tá em aberto, é evidente. Tá tudo em aberto, né? Uma rodada só. Tá muito em aberto ainda esse grupo, não dá para cravar o que vai acontecer, mas óbvio, o Bahia, porra, desperdiçou 2 pontos. Isso aí tá claro. Se vencesse esse jogo aí, passava a perspectiva aqui, ó, um empate lá no Beira-Rio tá bom. A gente soma aqui 4 pontos, ok. Agora o jogo vai pro Beira-Rio. E o Inter no Beira-Rio é favorito. E o Bahia ainda vai pegar o Atlético Nacional fora, ainda vai pegar o Nacional do Uruguai. Então, é um grupo da morte, é um grupo de risco. Não sei exatamente se é um grupo da morte, mas, cara, tem 3 times ali, no mínimo, muito forte. Dá para colocar, assim, como grupo da morte, e eu considero como grupo da morte, tá? Óbvio que eu não tenho uma avaliação profunda do que é o Atlético Nacional, profunda do que é o Nacional do Uruguai, mas por todo o histórico dessas equipes na Libertadores, a gente sabe que são sempre adversários muito duros. O Bahia vai pegar o Nacional do Uruguai agora, fora de casa, na Libertadores. Antes disso tem o Santos na Vila Belmiro. Vamos ver qual vai ser a resposta do Bahia fora de casa contra o Nacional do Uruguai. Acho que é jogo pro Bahia tentar buscar a vitória, né? Porque se não vencer, aí já joga uma pressão absurda para pegar o Atlético Nacional na Fonte Nova, para ter que vencer de todo jeito. Senão a classificação já fica muito ameaçada, tá, rapaziada? Bom, tamo junto, gente. Abraço aí pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente. Tamo junto. Aí, nação, vocês viram aí Luiz Heitor, que é um cara torcedor do esporte, muito inteligente, cara que sabe fazer análises de uma partida como poucas pessoas. É um cara que não é um profissional, mas é um cara muito dedicado e muito inteligente, estudioso do futebol, e fez aí as análises. E você, galera, o que é que você achou das palavras de Luiz Heitor? Será que ele tem razão? Será que o Bahia tem 5 chances de classificar em primeiro? Deixe os comentários aqui, que é muito importante para fortalecer o nosso crescimento e o nosso canal. Valeu, tamo junto, até a próxima, um abraço.